a válvula direcional, ela é responsável pelo direcionamento do fluxo, ou seja, da vazão proveniente da bomba. Esse diagrama aqui ele mostra muito bem de que forma isso acontece. Vamos primeiro desenhar aqui do lado. Vocês posteriormente vão entender melhor essa simbologia, que nós vamos passar por esse assunto também na videoaula, mas só para a gente entender esse gráfico, vamos visualizar essa válvula. Então essa válvula é uma válvula que ela tem A e B fechado, P para tanque na posição inicial, aqui eu tenho a posição paralela e aqui a posição cruzada. Nesse momento não me importa ainda qual é a forma de acionamento da válvula. O que essa figura nos mostra? Primeiro ela nos mostra o seguinte, que na posição inicial da válvula eu consigo fazer a parada do cilindro em quaisquer posição. Nesse caso aqui ele está com o cilindro praticamente todo recuado, mas eu poderia, por exemplo, entrar com essa posição e avançá-lo um pouco mais e tirando o comando eu pararia em uma posição intermediária. Então eu consigo, com essa condição de válvula eu paro o cilindro em infinitas posições, em teoria. Na prática isso é um pouco mais complicado com esse tipo de válvula, mas ok. Quando eu entro agora com essa posição da válvula, eu tenho a pressão de bomba indo diretamente para o cilindro, provocando o avanço do mesmo, e a pressão, o fluido da câmara dianteira retornando para o tanque. Perfeito. E na outra posição eu tenho exatamente o direcionamento do fluxo para o movimento oposto, ou seja, eu cruzo aqui e agora eu faço o movimento de retorno do cilindro. O óleo que está na câmara traseira, ele vem para o reservatório, possibilitando este movimento, como mostra a própria seta, ok? Então aqui eu tenho esse movimento, aqui eu tenho a parada e aqui eu tenho o movimento contrário. Tão simples como eu falei aqui, essa é a função da válvula direcional, na verdade. O que ela faz é direcionar o fluxo, fazendo a interligação entre vias, de forma a comandar o acionamento dos atuadores, sejam eles cilindros hidráulicos, como é aqui o nosso exemplo, ou poderia ser também um motor hidráulico. Vamos falar um pouco sobre a simbologia desse tipo de válvula. Nós vamos abusar bastante, vocês vão perceber nessa videoaula, de figuras já prontas, porque esse assunto demandaria muito tempo se fôssemos desenhar tudo. E o que nos interessa ainda nesse assunto está um pouco mais para frente. Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo os modelos mais convencionais desse tipo de válvula. E eles têm até vamos chamar um apelido para cada tipo de carretel. Esse aqui é o que a gente chama de carretel E, onde as 4 vias centrais são fechadas. Eu tenho P fechado, tanque fechado, A fechado e B fechado. Ok? Essa outra válvula de baixo é o que a gente chama de válvula Y, onde eu tenho a linha de pressão conectada tanto com A como com B. Se colocássemos um cilindro aqui na posição inicial, na posição central, né, de válvula, o que nós teríamos seria pressão nas duas câmaras, ok? Aqui nós temos um outro tipo de válvula, que é a válvula de centro H, onde todas as vias estão abertas, né? Então eu tenho tanto P para A, como P para B, como A para T e consequentemente P para T, como B também para T, uma vez que estão todas as vias interligadas. Então eu tenho o centro de válvula onde todo mundo está livre. Numa condição como essa, o meu cilindro hidráulico, vou colocar novamente um cilindro aqui, ele está todo em baixa pressão, porque está todo mundo conectado com o tanque, ok? Essa linha aqui é de tanque, está indo para o reservatório, onde a pressão é de 1 bar. Esse cilindro poderíamos chamar de louco, ou seja, ele não está fixo, ele poderia se movimentar mesmo sem comando, se recebesse uma força externa.
Aqui a gente tem mais uma outra concepção de válvula, é o que a gente chama de válvula J. Não sei qual é o nome que se dá para esse tipo de válvula, mas enfim, nessa condição eu tenho P para B, A e tanque fechado. E aqui é o que a gente chama de válvula tandem, ou seja, válvula P para tanque. Nessa posição central, eu estou descarregando toda a pressão de bomba para o reservatório. Vamos ilustrar aqui. Tem aqui minha bomba, tem aqui meu reservatório. O que eu estou dizendo aqui é que o óleo que sairia sob pressão da bomba, eu estou colocando nesse caso em azul porque ele não chega a pressurizar, ele está indo para tanque. Como a pressão de tanque é 1 bar por pascal, eu tenho a mesma pressão em todos os pontos, teoricamente. Na prática existe uma diferença porque você tem resistências ao fluxo e quedas de pressão ao longo do caminho. Um ponto interessante sobre a questão da simbologia, e que é uma coisa que não tenho a pretensão aqui de que ninguém decore simbologia, porque não faz muito sentido, só para a gente entender a lógica de como ela é montada. Então, se fôssemos dividir as válvulas direcionais, nós teríamos quais são os pontos importantes que definem uma válvula direcional? Primeiro, a quantidade de posições funcionais, que vulgarmente chamamos de quantidade de posições da válvula. Posições funcionais é cada posição dessa daqui. Nós pegássemos aquele nosso exemplo que está um pouco mais limpo, esse exemplo de cima, nós temos aqui uma válvula com 3 posições funcionais. 1, 2, 3. Eu tenho 3 condições diferentes de acionamento para esse cilindro, ou seja, eu tenho 3 posições funcionais da válvula. Uma outra característica que é importante na válvula é a quantidade de orifícios, o que vulgarmente chamamos de vias. O que são os orifícios? Como o nome mesmo já diz, cada orifício da válvula. Aí fica melhor olharmos nesse desenho. Quantos orifícios eu tenho aqui? Eu tenho um orifício, que é P, que vem da bomba. Eu tenho um orifício que é B, que vai para o atuador. Um que é A, que vai para o atuador. E um que é o tanque, que vai para o reservatório. Ou seja, eu tenho ao todo 4 orifícios. Então, essa válvula é uma válvula de 4 vias. Ok? E um outro informação característica importante da válvula, não é para você aparecer ainda, desenho de baixo, é o tipo de comando, que nós vamos ver posteriormente quais tipos a gente possui, né? Mas é muito comum você ver na indústria os tipos de comando por solenoide, seja simples ou duplo solenoide, e alavancas, que é um tipo manual de acionamento. Pegando esse gancho do que nós falamos aqui agora, vamos olhar aqui embaixo uma figura onde a gente vê algumas configurações de simbologias. Vamos brincar aqui um pouco e completarmos vamos dar nomes a cada uma dessas válvulas. Então, essa válvula aqui, primeiro, tem quantas posições funcionais? Eu tenho 1, 2 posições funcionais. Então, essa válvula é uma válvula que tem 2 posições. E quantas vias? Ela tem essa via, vamos chamar de P, e tem essa via de cima, que vamos chamar de A. É uma válvula de 2 vias. Importante dizer o seguinte: se você encontrar numa válvula em diferentes posições um número diferente de vias, existe um erro na simbologia. Isso não é possível. Ok? Novamente aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma válvula que eu tenho 2 posições. Eu vou mostrar as posições vamos escolher uma cor aqui e sermos mais inteligentes no vídeo. Posições em azul e vias em verde. Eu tenho a posição 1 e a posição 2. E a quantidade de vias eu tenho a via 1, a via 2 e a via 3. Então, essa válvula é uma válvula de 2 posições, 3 vias. Ok?
nós temos uma válvula aqui que ela é 2P, 3V. E assim sucessivamente. Vamos pegar um exemplo mais de baixo aqui. Eu tenho aqui uma válvula onde eu tenho 3 posições funcionais. Essa é uma, essa é outra e essa é outra. E eu tenho quantas vias? Vamos botar em vermelho. Eu tenho uma via aqui, que é P, uma segunda que é tanque, uma terceira que é A e uma quarta que é B. Então é uma válvula de 3 posições, 4 vias. Isso não é importante vocês decorarem, pessoal. Isso é uma coisa que isso é material de consulta, né? Você pode procurar isso, os fabricantes das válvulas, eles dão essa informação em seus catálogos, enfim. Não se preocupem em decorar esse tipo de informação. Vamos falar agora dos tipos de comando. Ainda estamos falando de simbologia, ok? Então a gente tem aqui primeiro o comando por botão. Temos aqui um botão, alguém vem cá e aciona esse botão. Esse é o comando por alavanca. Especificamente nesse caso, é uma alavanca com detente. Esse detente é um dispositivo mecânico que fica internamente à válvula, que uma vez que eu mando ela para uma posição, ela se mantém lá até que eu acione novamente a alavanca. É uma trava. Aqui eu tenho um acionamento por rolete, um acionamento por pedal. Percebam que eles são bem intuitivos, né? Exceto esse. Esse aqui é um acionamento por piloto hidráulico. Duas coisas importantes com relação a esse acionamento, a esse símbolo. Primeiro, quando eu tenho um triângulo preenchido, estou tratando a hidráulica. Quando eu tenho um triângulo vazio, estou tratando de pneumática. Quando eu tenho um triângulo entrando na válvula, eu falo que ela é pilotada por acréscimo de pressão. Quando eu tenho um triângulo para fora da válvula, tanto na hidráulica como na pneumática, eu estou dizendo que ela é pilotada por decréscimo de pressão, ok? Obviamente aqui embaixo então temos uma válvula pilotada por acréscimo de pressão pneumática, né? Então piloto pneumático. Aqui eu tenho uma válvula de simples solenoide. Essa simbologia é uma simbologia de solenoide. Habituem-se a ela, a gente vai encontrar muitas vezes isso em diagramas hidráulicos. Essa daqui também é uma simples solenoide, retorno por mola. Essa é uma duplo solenoide, centrada por mola, ou seja, para eu estar na posição central da válvula, eu garanto essa posição através de 2 molas, empurrando o carretel. E aqui eu tenho uma válvula de solenoide, e vejam aqui o que significa isso aqui, né? É o pilotagem por acréscimo de pressão. Essa é a simbologia da válvula pré-operada ou diretamente operada.